Presta atenção em mim por um instante. Existe um código ancestral, um segredo tão poderoso que foi velado por séculos, mas que opera dentro de você agora mesmo. Ele tem o poder de ativar uma força mental capaz de reescrever sua realidade, de transformar cada aspiração em conquista. E não estou falando de mais uma dica de autoajuda. Você já devorou Pense e Enriqueça, mas Napoleon Hill escondeu a chave mestra. Ele pegou um versículo de Provérbios escrito há 3.000 anos e construiu toda a ciência do sucesso em cima dele. Esse versículo está operando na sua vida agora mesmo. A questão é, ele está trabalhando a seu favor ou contra você? Não se trata de sorte, de acumular dinheiro ou de esperar um milagre. Trata-se de dominar seu reino mental, de ativar o interruptor que transforma sua mente de um mero espectador para um criador implacável da sua própria riqueza e destino. E aqui está o ponto que a maioria ignora. Você não está travado na vida, você está programado por uma matriz de pensamentos que te impedem de acessar esse poder. Mas e se eu te dissesse que existe um segredo bíblico que Napoleon Hill apenas sussurrou, um código que, uma vez ativado, desbloqueia seu poder mental de uma forma que você nunca imaginou? O que eu vou te revelar hoje não é teoria, é a mecânica exata para você se tornar o ambiente onde o milagre acontece. É a ativação do seu poder mental, a chave para dominar sua mente e sua riqueza. Mas antes de eu te mostrar esse código, eu preciso que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Vá agora nos comentários e escreva com intenção real: eu domino meu reino mental. Não ignora, porque isso não é apenas um comentário. Isso é um comando, é o momento em que você deixa de ser espectador e começa a assumir o controle. Fica aqui, porque antes de terminar esse vídeo eu vou te mostrar os 3 portões, 3 momentos exatos do dia em que o seu subconsciente está completamente aberto para ser reprogramado. A maioria das pessoas passa por esses 3 momentos todo dia e desperdiça todos eles. Você não vai mais fazer isso depois de hoje. E daqui a pouco você vai entender por que esse pequeno gesto pode marcar o início de uma nova realidade na sua vida. O que vem a seguir é a revelação que Napoleon Hill guardou. Saber não é o mesmo que ser. E o que Napoleon Hill descobriu após 20 anos entrevistando os homens mais ricos da Terra, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, não foi uma lista de técnicas, foi um padrão de identidade proibido. Esses homens não eram bem-sucedidos porque sabiam mais. Eles governavam porque se tornaram alguém diferente antes mesmo da primeira moeda cair na conta. Isso é o oposto do que o sistema te ensinou. A maioria das pessoas opera assim: primeiro eu preciso conseguir o dinheiro, depois eu vou me sentir bem-sucedido, depois eu vou agir como uma pessoa de sucesso. Os homens que Hill estudou faziam o exato oposto. Eles primeiro mudavam quem eram por dentro, depois agiam a partir dessa nova identidade. E o dinheiro era apenas a consequência visível de uma transformação que já tinha acontecido internamente. Provérbios 23:7 diz: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Presta atenção na estrutura dessa frase. Ela não diz assim ele será, ela diz assim ele é. Presente. Agora, o que você carrega como imagem de si mesmo no momento presente é o que está determinando seus resultados no mundo externo. Isso não é misticismo, é psicologia. O psicólogo William James, da Universidade de Harvard, dizia que a descoberta mais importante da psicologia moderna é que o ser humano pode alterar sua vida ao alterar sua atitude mental, não sua situação externa, sua atitude mental. E aqui está o problema que está travando você agora mesmo. Você provavelmente tem 2 sistemas rodando ao mesmo tempo dentro de você. Um sistema consciente, que assiste a vídeos motivacionais, que quer crescer, que está aqui agora lendo isso. E um sistema inconsciente, formado por décadas de experiência, que ainda opera com os arquivos antigos, com as crenças que foram instaladas antes de você ter discernimento para filtrá-las. E esses 2 sistemas estão em guerra. Por isso você começa e para. Por isso você avança 2 passos e recua 1. Por isso você sabe o que fazer, mas não faz. O problema não é falta de motivação. O problema é que você ainda não resolveu o conflito entre esses 2 sistemas. E é exatamente isso que vamos atacar agora. Se você sentiu o peso dessa verdade agora, toque no botão de curtir. Não é apenas um comando técnico, é o sinal de que você despertou para a verdade que a massa ignora. E se você está pronto para se juntar à elite das mentes inabaláveis, inscreva-se.
Aqui, nós não apenas estudamos o sucesso, nós o projetamos. Agora, pensa em uma frase sobre dinheiro que você ouviu crescendo, qualquer uma. Dinheiro não cai do céu. Rico é ladrão. Nossa família nunca foi de ter muito. Você lembrou de uma? Essa frase que acabou de vir à sua mente, ela não é sua. Ela foi instalada em você quando você tinha 5, 6, 7 anos, antes de você ter qualquer filtro crítico desenvolvido. E ela está rodando no seu subconsciente até agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo. Napoleon Hill chamava isso de hábito da derrota. Mas hoje a neurociência tem um nome mais preciso: crenças limitantes operando no nível do sistema límbico. O sistema límbico é a parte do seu cérebro responsável pelas emoções e pela sobrevivência. Ele é mais antigo, mais rápido e mais poderoso que o córtex pré-frontal, a parte racional que você usa quando assiste a um vídeo como esse. Em outras palavras, quando existe conflito entre o que você sabe racionalmente e o que você sente emocionalmente, a emoção vence quase sempre. É por isso que você pode saber exatamente o que precisa fazer para aumentar sua renda e mesmo assim procrastinar. É por isso que você pode ouvir uma estratégia de negócios brilhante e não executar. Não é preguiça, é o seu sistema de sobrevivência te protegendo de algo que ele classifica como perigoso, mesmo que esse perigo seja apenas o desconhecido, o crescimento, a mudança. O medo não é só um sentimento. O medo é um programa de proteção que, quando mal calibrado, te protege justamente das coisas que você mais precisa fazer. E a questão que fica é: como você recalibra esse sistema? Eu quero fazer um teste de autoridade agora. Existe uma frase que, quando escrita com convicção, começa a selar as brechas do seu subconsciente. Escreva aqui nos comentários: minha mente é meu reino, nenhum mal tem permissão para entrar. Ao digitar isso, você não está apenas comentando um vídeo, você está emitindo uma ordem soberana para o seu sistema límbico. Veja quantas pessoas já assumiram o trono de suas mentes aqui embaixo. Faça o mesmo. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro do seu livro mais famoso para um princípio que a maioria das pessoas lê e não leva a sério. Ele chamou de autossugestão. E a maior parte das pessoas que lê sobre autossugestão comete o mesmo erro. Acha que é só repetir frases positivas em voz alta. E quando não funciona, conclui que é besteira. Mas Hill foi muito específico sobre como o princípio funciona e sobre o que o faz falhar. Ele disse: meras palavras pronunciadas sem emoção e convicção não influenciam o subconsciente. Leia essa frase de novo. O segredo não está nas palavras, está na emoção que acompanha as palavras. Seu subconsciente não processa linguagem verbal da mesma forma que sua mente consciente. Ele processa imagens, sensações e emoções. Quando você repete uma afirmação de forma mecânica, sem nenhuma emoção real por trás, você está essencialmente falando para uma parede. Mas quando você consegue evocar a emoção genuína, a sensação real de já ter conquistado aquilo que deseja, você muda a frequência do sinal que está enviando para o seu subconsciente. E é aqui que a Bíblia e a psicologia moderna se encontram de uma forma que me impressionou quando percebi pela primeira vez. Em Marcos 11:24, Jesus diz: tudo o que pedirdes orando, crede que receberdes, e tê-lo-eis. A palavra-chave é crede que receberdes no presente. Não creia que vai receber no futuro, mas que você já recebeu. Que a realidade interna já existe antes da realidade externa se manifestar. E isso não é magia. É o mecanismo exato que Hill descreveu. Para que a autossugestão funcione, você precisa sentir e visualizar o resultado desejado como já realizado. A emoção presente precisa ser de quem já chegou, não de quem ainda está pedindo. E existe uma razão prática para isso. Quando você opera emocionalmente a partir de um estado de escassez, de quem ainda não tem, de quem ainda está esperando, seu sistema nervoso libera cortisol. Você entra em modo de sobrevivência. Seu campo de visão mental se estreita. Você literalmente enxerga menos oportunidades porque seu cérebro está filtrando a realidade através da lente do medo. Quando você opera a partir de um estado de abundância, não fingindo que tem o que não tem, mas genuinamente cultivando a emoção de gratidão e possibilidade, seu sistema nervoso libera dopamina e serotonina. Você entra em modo de criatividade. Seu campo de visão se expande,
Você começa a perceber conexões e oportunidades que sempre estiveram ali, mas que o medo estava escondendo. Isso não é metafísica, é bioquímica. Então, como você pratica isso de forma concreta? Vou te dar o método prático que prometi. Os 3 portões. Portão 1, os primeiros 10 minutos depois de acordar. Quando você acorda, seu cérebro está saindo do estado teta e passando pelo estado alfa, um estado de relaxamento onde o subconsciente ainda está altamente receptivo. Nesse momento, o que você coloca na sua mente tem um impacto desproporcional. A maioria das pessoas pega o celular imediatamente. Notícias ruins, redes sociais, o caos de todo mundo. E assim começa o dia operando a partir do medo e da comparação. O que os homens que Hill estudou faziam era diferente. Eles começavam o dia afirmando sua visão, não de forma vaga, de forma específica, emocional e com imagem mental clara. Feche os olhos por 5 minutos e visualize em detalhes o objetivo mais importante da sua vida como já conquistado. Sinta a emoção real disso, a textura da experiência. Isso não é divaneio, é engenharia intencional do seu estado emocional de base. Portão 2, os momentos de transição. Entre uma atividade e outra, a maioria das pessoas cai no automático, checa o celular, recebe mais input externo. A prática aqui é simples. Antes de entrar em qualquer atividade importante, faça uma pausa de 60 segundos, uma respiração profunda e uma pergunta: quem eu estou sendo agora? Estou operando a partir do medo ou da intenção? A soma dessas pausas, ao longo de um dia inteiro, é o que separa quem reage de quem governa. Portão 3. Os últimos 10 minutos antes de dormir. Enquanto você dorme, seu subconsciente continua processando. O que você coloca na mente antes de dormir é o material com que ele vai trabalhar a noite toda. A maioria das pessoas dorme ruminando problemas. A alternativa é usar esses 10 minutos para revisitar sua visão. Lembrar das 3 coisas que funcionaram bem no dia. E adicionar uma intenção para o dia seguinte, simples, consistente e completamente diferente do que você está fazendo agora. Vou fazer uma pergunta rápida e quero que você responda mentalmente agora. Nos últimos 12 meses, quem foi a última pessoa com quem você compartilhou um sonho grande de verdade? Não uma reclamação, não um desabafo, um sonho. Se você demorou para responder, ou se não veio ninguém, isso é um diagnóstico. E tem um nome: ausência de mastermind. Hill disse que quando 2 mentes trabalham em harmonia com um objetivo definido, surge uma terceira força mais poderosa que as 2 somadas. Você está operando sozinho e cobrando de si mesmo resultados que exigem aliados. Não estou sugerindo que você abandone quem você ama. Estou perguntando algo mais cirúrgico. Quem tem acesso à sua visão? Porque o mastermind não é sobre encontrar pessoas ricas para copiar. É sobre criar um ambiente mental onde o crescimento é o padrão, não a exceção. Se o seu círculo mais próximo está constantemente te alertando sobre os riscos, eles não estão sendo sábios, eles estão sendo vírus. E cada conversa nesse tom contamina o seu território mental. A Bíblia diz em Provérbios 13:20, quem anda com os sábios, sábio se tornará, mas o companheiro de tolos sofrerá dano. Hill diria exatamente o mesmo com outras palavras. A questão prática é o que você faz quando está sozinho na sua jornada. Você se conecta com a sabedoria do legado. A Bíblia fala sobre estarmos cercados por uma nuvem de testemunhas, homens e mulheres que deixaram o caminho traçado. Hill fazia algo parecido. Ele tinha um grupo imaginário de conselheiros, Lincoln, Edison, Carnegie, Darwin, com quem ele conversava mentalmente todas as noites antes de dormir. Ele buscava o conselho de quem já tinha os resultados que ele desejava. Você pode fazer o mesmo. Use os livros para instalar o sistema operacional dos sábios na sua mente. Eu preciso falar sobre algo que irrita muito o pregador de autoajuda. Existe uma corrente de pensamento que diz: só pense positivo e o universo vai providenciar. Isso é uma meia-verdade perigosa. A outra metade que eles omitem é que nenhum dos homens que Hill estudou ficou rico só pensando. Eles pensavam diferente e depois agiam diferente, e por mais tempo do que qualquer um ao redor estava disposto a agir. A Bíblia é clara em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si. Ação sem clareza é desperdício de energia. Você precisa de um propósito definido.
Não um objetivo vago como quero ser rico. Um objetivo específico, mensurável, com prazo e com um plano, mesmo que imperfeito, de como chegar lá. Escreva esse objetivo todo dia, pela manhã e à noite. Não como exercício mecânico, mas como ato de comando. O subconsciente responde à repetição emocional. Escreva seu objetivo com precisão. Quanto você quer ganhar? Quando você quer ganhar? O que você vai oferecer em troca? E depois escreva o plano, mesmo que incompleto. A perfeição é o inimigo do movimento, e sem movimento não existe direção. Hill disse algo que eu carrego comigo: a persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. Sem carbono o ferro é mole. Com carbono na proporção certa, ele se torna aço, flexível o suficiente para não quebrar, duro o suficiente para cortar. A persistência não é teimosia. É a capacidade de manter o movimento na direção do objetivo mesmo quando o feedback externo ainda não chegou. Quase toda grande conquista vem depois do ponto onde a maioria das pessoas desiste. Edison falhou mais de 1000 vezes. Carnegie construiu seu império na recessão. Ford perdeu 2 empresas. O que eles tinham em comum era a capacidade de manter a identidade de quem está construindo, mesmo quando o resultado externo ainda não confirmava essa identidade. A maioria das pessoas desiste não por falta de capacidade. Desiste por falta de razão. O seu porquê é o combustível. Sem combustível, o melhor motor do mundo não sai do lugar. Qual é o seu porquê real? Encontre isso. Escreva isso. Releia isso quando a dificuldade aparecer. O segredo não está em um vídeo. Está no processo contínuo de alinhar quem você é com o que você quer construir. Em Romanos 12:2, Paulo escreve: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento, transformação profunda de como você se compreende e de como você compreende o mundo. Não existe atalho, mas existe um caminho de 21 dias. Porque a neurociência mostra que 21 dias de repetição emocional consistente começam a criar novos padrões neurais. Não é transformação completa, é o suficiente para você sentir a diferença. E quando você sente a diferença, você não para mais. O caminho começa com uma decisão que só você pode tomar. A decisão de parar de se identificar com seus resultados passados. Eles não são uma sentença, são dados e dados podem ser atualizados. A versão de você que vai construir o que você quer já existe. Ela está esperando que você faça o trabalho interno de se tornar ela. Não de um dia para o outro. Dia após dia, decisão por decisão, portão por portão. Esse é o trabalho real. E se você chegou até aqui, você já não pertence mais à massa que apenas assiste. Você agora faz parte da elite que governa. Para selar essa transformação e declarar sua vitória diante de todos, escreva sua declaração final de posse. Minha mente é meu reino e Deus é o meu guardião. Articule isso. O que você escreve, você materializa. O que você declara, você domina. O seu reino mental foi estabelecido hoje. Não aceite menos do que o governo absoluto sobre seus resultados. A partir de agora, você não caminha mais como um sonhador, mas como um realizador que detém o código. Nos vemos no próximo nível. Continue governando.